Ora, meus amigos, quinta-feira, 31 de julho, um dia especial porque é o regresso das competições, portuguesas, porque entretanto já tivemos Braga e o Santa Clara a jogar na Europa, mas hoje temos a Supertaça e também temos o Braga e o Santa Clara, curiosamente. Supertaça, Sporting contra Benfica. Não se esqueçam, se gostarem dessas coisas, vamos estar em direto na Twitch a acompanhar o jogo. Vou estar eu, vai estar o Duarte, vai estar o Alex, o nosso camarada da Twitch. Se gostarem, podem se juntar a nós. O Duarte vai ver o jogo mais de uma prisma benfiquista. Eu vou ver o jogo de uma prisma mais... De um prisma, que estupidez. De um prisma mais sportinguista. E vamos aqui, no fundo, debater um bocadinho o que é que estamos a ver nessa partida que, amigos, eu já há alguns anos que não estava com tantas... Porque não estava com tanta expectativa para um início de campeonato. Portanto, ainda bem que vai começar. Bem, antes disso, antes de olharmos para esse Benfica Sporting, vamos olhar para o nosso mercado flash. Temos aí algumas coisinhas a acontecer. Vamos começar por Arturoglu. De volta a ser notícia, e nós já falámos aqui disto. Eu tenho desvalorizado um bocadinho porque acho que não faz grande sentido ao Benfica perder Arturoglu desta fase. Mas na Turquia voltam a insistir. Desta vez é o Fenerbahçe que estará na corrida para ter o Internacional turco. E fala-se aqui de uma proposta de 25 milhões de euros. Isto vem tudo da Turquia, malta. Tudo da Turquia. Eu tentei perceber melhor junto do Benfica se havia aqui alguma coisa. O que me passaram foi que o Arturoglu não quer voltar à Turquia. E que quer continuar no Benfica e que está a olhar até no futuro, quem sabe, outros patamares, mas não regressa à Turquia. Ele acha que o campeonato, estar no Benfica é bem melhor do que estar na Turquia e eu tendo a concordar. E portanto, para já, foi isto que me passaram. Por outro lado, são 25 milhões de euros, que não é uma proposta muito boa para o Benfica, mas na Turquia diz que as coisas podem avançar e que o Fenerbahçe do José Mourinho pode estar aí disposto a avançar aí com mais dinheiro. Portanto, vamos ver. Eu acho que é apenas rumor, mas é importante também sabermos que está a haver, e na Turquia, atenção, porque tem falado muito desta questão, não só o Fenerbahçe, mas tem falado muito da vontade do regresso do Arturoglu a clubes turcos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que é improvável, muito improvável. O Arturoglu, neste momento, se eu olhar para os médios ofensivos extremos do Benfica, é o mais diferenciado. Não estou a contar aqui os pontas de lança, mas o Arturoglu, neste momento, com a saída de Di Maria, é o mais diferenciado. Portanto, neste momento é um jogador muito importante para o Benfica e vai ser certamente titular daqui a umas horas contra o Sporting. Portanto, estas são as informações de Arturoglu. Contrato até 2029 com o Benfica. No ano passado, primeira época de águia ao peito para o Internacional turco, 53 jogos, 16 golos e 11 assistências para o Arturoglu. Entretanto, também na Turquia avançam que o Benfica é uma das equipas interessadas em Nicolo Zaniolo. É uma promessa do futebol italiano que temos que, nesta altura, dizer que realmente não atingiu os níveis que se imaginou. Também teve lesões gravíssimas que lhe condicionaram um bocadinho a afirmação. Ele pertence aos quadros do Galatasaray, desde 2022. Entretanto, nesses 3 anos que esteve no Galatasaray, ou 2 anos e meio, porque ele na altura chega no mercado de inverno, já foi emprestado 3 vezes. Foi emprestado ao Aston Villa em 23-24, onde faz 39 jogos e apenas 3 golos, uma época que não lhe correu nada bem. É emprestado a 2 equipas em Itália nesta temporada, a Atalanta e a Fiorentina. Portanto, as coisas não estão particularmente brilhantes para o Zaniolo, que realmente tem tido aqui alguns problemas na carreira. Infelizmente, eu era um jogador que na altura, quando ele estava na Roma, eu tinha expectativas elevadas, mas infelizmente não atingiu. Mas tem-se falado na Turquia de que o Benfica estará na disposição de tentar reabilitar o Nicolo Zaniolo. Fala-se de uma proposta de 10 milhões de euros para ter este internacional italiano, que no ano passado, na Fiorentina, 13 jogos, 0 golos. Na Atalanta, tinha feito 23 jogos, 3 golos e 3 assistências. Ele jogou na Atalanta até janeiro e depois vai para a Fiorentina. E na Fiorentina as coisas também correram-lhe ainda pior do que estavam a correr na Atalanta. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas tem-se falado aqui desta vontade aparente do Benfica contar com o Zaniolo. Tal como ontem, se não estou em erro na CMTV ou no Now, ou lá o que é,
Marco Asenjo foi apontado ao Benfica e até com valores. Falou-se de 11 milhões de euros. Seria essa a proposta do Benfica para contratar o Internacional Espanhol, que, como sabemos, está na lista de transferíveis do Paris Saint-Germain. Ele está no Paris Saint-Germain desde 2023. Na altura, deixou o Real Madrid a custo zero. Na altura deixou o Real Madrid a custo zero, final de contrato, para rumar ao Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain as coisas não lhe correram nada bem. Na segunda metade da temporada passada esteve emprestado ao Aston Villa, onde as coisas até começaram a correr muito bem. Ele teve ali uma fase inicial onde marcou muitos golos. Eu lembro-me que ele teve ali uma sequência de 3 ou 4 jogos onde marcou sempre. Parecia que estava a reencontrar-se Marco Asenjo, mas depois as coisas não lhe correram muito bem e o Aston Villa não ficou com ele. Está no mercado e, se não estou em erro, a CMTV ou o Now avançaram essa vontade do Benfica a tentar contratar o Marco Asenjo, e sabemos também da ligação que há entre o Benfica e o Paris Saint-Germain. Já alguns jogadores ditos transferíveis do Paris Saint-Germain encontraram-se depois no Benfica, desde o Draxler ao Renato Sanches. Portanto, já certamente estou a me esquecer de mais um ou dois, mas vamos ver se o Marco Asenjo é o mais novo jogador a fazer isso. Só para pontuar, o Martin Neto já não está ligado ao Benfica. Olha, estou aqui a ver. Olha, última hora. Para vocês já não vai ser última hora, mas para mim está a ser. Fernando Madureira, condenado a 3 anos e 9 meses de prisão no processo, na Operação Petroliano. Agora a minha dúvida é, será que isto é algum tipo de pena suspensa? Não deve ser, não é? Porque ele já estava em pena suspensa. Jesus, 3 anos e 9 meses. É o que é. Voltando atrás, desculpem, apareceu-me assim em última hora e eu tive que ler, porque já sabem como é que é. Martin Neto já não é jogador do Benfica, acho que já tínhamos falado disto aqui. Se não falámos, o 0-0 já tinha avançado aqui há uns dias. O Martin Neto vai rumar ao Elche, ou já rumou, já foi oficializado como jogador do Elche. A transferência é a custo zero, mas o Benfica vai ficar com 50% do passe do jogador. Uma transferência normal. O Martin Neto, pronto, não se conseguiu impor na equipa do Benfica. Também não é que tenha tido grandes oportunidades. Chegou a ser chamado e chegou a ser utilizado exatamente num jogo, mas nunca teve consistência. Teve depois 2 empréstimos modestos ao Gil e ao Rio Ave. Segue agora para o futebol espanhol, para o Elche. E vamos ver o que é que vai dar a carreira do Martin Neto. O Elche que vai estar na Primeira Liga de Espanhola, na La Liga. Deixa-me só ver se há aqui mais algum português assim de repente. Não, portanto o Martin Neto vai ser um pioneiro português nesta equipa do Elche, estou a brincar. Martin Neto, um jovem internacional, jovem pelas seleções. Eu acho que acabou por nunca conseguir, não é, dar aquele passo, porque chegou uma altura que se pensou que o Martin Neto pudesse ser um jogador até de plantel principal do Benfica. Acabou por nunca acontecer. Internacional português sub-21 vai agora rumar ao Elche, ele que está com 22 anos. Vamos falar de Samu, que volta a ser notícia em Inglaterra, porque o Aston Villa aparentemente está mesmo disposto a pagar para ter o Internacional Espanhol. Como sabemos, o Futebol Clube do Porto está tranquilo. A cláusula de rescisão são 100 milhões de euros. Para começar a negociar, o Porto não aceita menos de 80 e, portanto, o Porto está tranquilo. Não me parece que vá acontecer, sinceramente. É assim, nós sabemos que os últimos 15 dias de agosto, a nível de mercado, são sempre malucos, porque há sempre equipas que começam pior do que acham. Apercebem-se que não têm uma ou uma outra posição salvaguardada e começam a esbanjar. Daí até eu achar que o Aston Villa vai ter 80 milhões de euros para contratar o Samu, vai uma distância enorme, enorme. E atenção, os jogos que eu vi do Porto, tenho gostado muito mais de Samu do que com o Martin Anselmi. Acho que Samu pode valorizar ainda mais. Ele no ano passado faz 27 golos. Portanto, atenção, acho que o Porto está protegido, está tranquilo e não, sinceramente, não acredito que vá perder Samu, a não ser que aconteça alguma coisa fora do comum. Ainda em Portugal, só dizer que o Rio Ave vai garantir a contratação de Vinícius Zanozelo, ele que estava emprestado pelo Santos ao Estoril, não ficou no Estoril e vai agora, ao que tudo indica, rumar ao Rio Ave também por empréstimo. É essa a informação que estamos a ter, mas ainda não é confirmado isto. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Santos, até dezembro de 2027, portanto 2 anos e meio. E, portanto, poderá estar de regresso a Portugal. Eu acho que ele foi um jogador interessante no Rio Ave, no Estoril, especialmente na época passada, porque ele esteve 2 anos ou 1 ano e meio ligado ao Estoril.
Eu acho que ele foi um jogador extremamente interessante. O Rio Ave, como sabemos, perdeu o grego que eles acreditavam que ia ser, no fundo, o centrocampista criativo da equipa. Precisavam, claramente, naquele plantel do Rio Ave, de mais criatividade, de um médio, digamos, número 10, não é bem esse o termo, mas um médio ofensivo que pudesse dar outro critério entre linhas. E, portanto, olham aqui para o Zanocelo, que pode ser esse jogador. Portanto, vamos ver. A informação que temos é que o negócio está praticamente fechado e que ele vai mesmo ser jogador do Rio Ave. Para já ainda não é oficial, portanto vamos ver o que é que vai aqui acontecer. Eles perderam, desculpem, eu disse o grego, mas não, ele é o Tiknaz, ele pertence aos quadros do Besiktas da Turquia, portanto o Tiknaz não vai estar no Rio Ave. Eu falei aqui disso, não é? O Rio Ave tinha uma opção de compra, mas não conseguiram fundos para contratar o Tiknaz, o turco, e portanto vão olhar agora para o Zanocelo como, no fundo, o sucessor do Tiknaz. Eu por acaso gostava muito do Tiknaz, internacional turco, entretanto até já está a jogar na equipa do Besiktas. Foi uma pena, porque acho que era um acrescento de qualidade à equipa do Rio Ave e ao nosso campeonato, mas pronto, vamos ver. Saltamos agora para falar de Casa Pia, porque Seba Pérez foi oficializado como reforço dos casapianos. Seba Pérez dispensa apresentações, esteve muitos anos ligado ao Boa Vista. Falou-se até da possibilidade dele rumar ao Vitória neste verão, até no mercado de inverno do ano passado se falou disso. Ele tinha terminado contrato com o Boa Vista, segue agora para o Casa Pia, assinou um contrato de 2 temporadas, o Seba Pérez que chegou ao Boa Vista na altura, em 2020, vindo do Boca Juniors. Foi uma peça importantíssima nos anos do Boa Vista, titular, sempre indiscutível, com exceção da reta final do ano passado, quando já sabia que ia sair, e agora vai continuar a sua carreira no Casa Pia. Vamos falar agora de Famalicão, para falar de Topic, que estará na porta de saída da equipa famalicense. Topic vai render 4 milhões de euros, não há como não dizer que isto é uma ótima venda. Eu gostei do Topic nos 2 anos que ele esteve em Portugal, mas acho que 4 milhões de euros é uma ótima venda para o Famalicão. A informação que temos é que o Norwich vai avançar com esses 4 milhões de euros, que esses 4 milhões de euros são vistos como muito interessantes para a estrutura do Famalicão, para a SAD do Famalicão, e portanto não vai haver entraves. É agora uma questão de o jogador chegar a acordo com o Norwich para sair. Nós também avançámos isto aqui há uns tempos. 4 milhões de euros vai ser, se não estou, para dar a informação toda, 4 milhões de euros vai ser o bolo total. Em princípio, a transferência vai-se fazer por perto de 4 milhões, 3,5 mais meio milhão por variáveis, mas segundo o que deu para apurar, são variáveis fáceis de atingir e, portanto, os 4 milhões de euros parecem mesmo que vão ser o valor para o nosso camarada Topic. Topic que... Deixem-me só ver aqui uma coisa em relação ao Topic. Exatamente. O Topic que esteve 2 anos no Famalicão e custou 1 milhão de euros, era esta a minha dúvida. Portanto, na altura foi uma contratação até bastante badalada. Ele veio da Sérvia, esteve 2 anos, entretanto também já chegou à seleção da Sérvia e vai ter agora a oportunidade de rumar ao futebol britânico, ao futebol inglês, para jogar no Norwich. 4 milhões de euros parece uma venda muito, muito boa por parte do Famalicão, e o Famalicão tem outros centrocampistas muito interessantes também para eventualmente ocupar essa posição. O Van der Looy, o Matias de Amorim e naturalmente à cabeça de todos o Gustavo Sá. Para fechar em Portugal, só dizer que o Ferro vai ser reforço do Estoril Praia. O Ferro que nós falámos aqui há umas semanas de que estava dispensado do Estrela Amadora, rescinde contrato com o Estrela, como também já sabíamos, e vai assinar com o Estoril Praia. Portanto, é mais uma tentativa do Ferro reabilitar um bocadinho. O Ferro que, como sabemos, uma promessa também do nosso bloco, acabou por não atingir os níveis que se imaginou, os níveis de seleção. Vai agora continuar a sua carreira no Estoril Praia. Jogou 20 jogos no Estrela Amadora na temporada passada. Vamos ver quantos jogos é que vai fazer agora no Estoril. Vamos lá para fora, vamos falar de uma transferência maluca. Victor Osimhen, 75 milhões de euros. É a contratação mais cara do Galatasaray. É a contratação mais cara do futebol da Turquia. É uma das mais caras. Uma contratação cara no futebol internacional.
E é impressionante como é que um clube da Turquia tem 75 milhões de euros para dar por Victor Osimhen, mas o que é certo é que foi já oficializado. Eu gosto muito do Osimhen. Para mim surpreende-me como é que uma equipa como o Manchester United não avança para a contratação do Osimhen. Sinceramente. Eu sei que 75 milhões é muito dinheiro, mas o United acabou de pagar, lá quanto é que pagaram, 70 ou 80 pelo do Brentford. Osimhen, sinceramente não consigo perceber. Eu gosto do Galatasaray, gosto do Osimhen, mas não houve nenhum gigante tubarão que tivesse os 75 milhões de euros para dar pelo Osimhen. Parece-me impensável isso. Portanto, há aqui alguma coisa que às vezes pode começar a fugir. Osimhen esteve incrível no Galatasaray, marcou 37 golos em 40 partidas, foi campeão e venceu a Taça da Turquia na época passada e vai continuar agora na Turquia. Neste caso vai custar 75 milhões de euros. Ele que, como sabemos, pertencia ao Nápoles, mas estava de costas voltadas com a equipa napolitana desde a temporada 23-24. O que é certo é que o Osimhen, para onde vai, é campeão. Foi campeão no Nápoles, foi campeão no Galatasaray. Eu confesso que ver um jogador... E é que o Osimhen não tem propriamente 30 anos, tem 26 anos, está no pico. Não consigo compreender, mas pronto, é o que é. Osimhen está então no Galatasaray oficial. Grande contratação, grande contratação. Vai ter vai ter a concorrência de Nelson Semedo, que vai jogar no Fenerbahçe, vai ser treinado pelo José Mourinho. O Nelson Semedo, nós falámos aqui algumas vezes dele, da possibilidade dele regressar ao Benfica. Depois, também relativamente cedo no mercado, soube-se que isso não ia acontecer. Levantou-se depois a possibilidade dele ainda renovar por mais um ano com o Wolverhampton. Ele terminou o contrato com o Wolverhampton. Isso não aconteceu. Ele sai do Wolverhampton e vai assinar a custo zero com o Fenerbahçe. É mais uma experiência para o Nelson Semedo, que vai trabalhar com José Mourinho. Nelson Semedo, que está com 31 anos, esteve ligado ao Wolverhampton durante 4 temporadas, ou 5 temporadas, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 e o ano passado 24-25, fez 37 jogos, 0 golos e 5 assistências. Já passou também pelo Barcelona, obviamente formado no Benfica, e vai agora ter aqui um novo desafio, neste caso no Fenerbahçe. Vai, tentar tirar o título ao Victor Osimhen. Vamos ver se vai conseguir ou não. O Galatasaray está com uma equipa muito forte. Vamos até ao Chelsea falar de Xavi Simons, o internacional pelos Países Baixos, que é uma das jovens, não, mas é um dos jogadores que certamente mais apetecíveis nesta altura do mercado, porque ele está no Leipzig e tem muitos clubes interessados na sua contratação. Ele tem apenas 22 anos, já falei aqui várias vezes dele, toda aquela história dele ter sido vendido pelo Paris Saint-Germain ao PSV, mas com uma cláusula de recompra de 4 milhões de euros. Obviamente o PSG ativa essa opção e depois emprestou e vendeu ao Leipzig. É um belíssimo jogador, certamente merece outros voos. Esses outros voos podem muito bem ser o Chelsea, que poderá estar na disposição de pagar muito para ter o Xavi Simons. Os valores são um bocadinho dispares, tem-se falado na casa dos 70, já vi na casa dos 60, portanto vamos esperar para ver se isto realmente se confirma. O que é certo é que é um jogador tremendo e, na minha opinião, merece estar num clube melhor que o Leipzig, ainda que o Leipzig seja um ótimo clube, um dos bons clubes do futebol alemão e um dos bons clubes do futebol europeu. Xavi Simons, que é formado no Barcelona, passou também muito novo pelo Paris Saint-Germain, nunca se chegou a impor na equipa do Paris Saint-Germain. Ele fez um total de 11 jogos pela equipa principal do Paris Saint-Germain, mas sempre que está fora do PSG, parece Maradona. Quando esteve no PSV, fez 22 golos e 11 assistências numa temporada. Nos 2 anos que esteve no Leipzig, marcou 21 golos e fez 21 assistências. Portanto, claramente está prontinho para dar o salto para mais um gigante, e vamos ver se o Chelsea é esse gigante. Para fechar, 2 coisinhas. Olha, podia ter juntado esta, foi estupidez. O Milan Skriniar foi também oficializado como reforço do Fenerbahçe, portanto junta-se ao Nelson Semedo. O Skriniar já tinha estado no Fenerbahçe na segunda metade da temporada passada, emprestado pelo Paris Saint-Germain, agora fica em definitivo com o Fenerbahçe a pagar 7 milhões de euros para contratar o internacional eslovaco Milan Skriniar. Eu por acaso gosto de Skriniar, acho que para o futebol da Turquia, belíssimo jogador, 7 milhões de euros então, ainda melhor é essa contratação. O Skriniar, que já tem 30 anos, portanto ainda para um central ainda está bastante apto para ser importante. Ele que, como eu disse, internacional pela Eslováquia
Está agora ligado ao Fenerbahçe, custou 7 milhões de euros. Na segunda metade da temporada passada fez 23 jogos, 3 golos e uma assistência ao serviço do clube da Turquia. E fechamos com Pierre Aubameyang, que a FIFA tem que investigar isto, porque o homem vai voltar ao Marselha e vai voltar ao Marselha a custo zero. O Marselha vendeu no ano passado para o clube da Arábia, o clube que vocês veem aqui, que eu não vou arriscar dizer o nome, vendeu e agora vvão comprá-lo ou vão ficar com ele a custo zero. Portanto, é a segunda vez que o Aubameyang vai a custo zero para o Marselha. E atenção, porque ele marca golos, marca muitos golos sempre que vai ao Marselha. Portanto, é uma contratação muito interessante. Eu não sei se ela já é oficial, pelo menos quando eu entrei para aqui não era, mas se calhar poderá vir a ser durante a gravação. Acho que até já é. Deixem-me só confirmar. Quando eu entrei, não sei se já é ou não. Quando eu entrei não era, mas acho que entretanto saiu a oficialização. Ele foi então para a Arábia, marcou 21 golos em 36 jogos, saiu na altura por cerca de 9 milhões de euros, depois de ter chegado ao Marselha vindo do Chelsea a custo zero. Nesse ano de Marselha 23-24 fez 29 golos e 11 assistências em 51 jogos. Vai depois para a Arábia por 9 milhões de euros e agora, passado um ano, volta ao Marselha por custo zero e vai ser mais uma vez jogador do clube. No Marselha vai assinar por 2 temporadas, ele que está com 36 anos, mas meus amigos, 36 anos, nos últimos 2 anos marcou 70 golos, portanto está aí prontinho para ajudar o Marselha na Liga Francesa, sendo que ainda não sabemos se é verdade ou não, mas surgiu recentemente o rumor de que o Neymar também poderá jogar para o Marselha. Não é confirmado, foi só um rumor que saiu, se não estou em erro, no Brasil e na França. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. O que é certo é que o Aubameyang é jogador do Marselha e assinou a custo zero e assinou um contrato de 2 temporadas. Ora bem, meus amigos, vamos embora. Não se esqueçam, hoje Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, Super Taça Cândido de Oliveira. Liguem-se a nós para falarmos um bocadinho sobre essa partida. Vamos fazer aqui eu nem sei como é que, se há algum termo para um acompanhamento em direto de um jogo, mas o que quer que seja. Vamos embora. No que diz respeito ao mercado, já sabem, está tudo em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.